Olá, eu me chamo Elizabeth Oliveira e eu sou consteladora sistêmica familiar. Estou aqui com o meu sistema familiar para servir você e o seu sistema. Vamos falar hoje de um assunto um tanto quanto delicado: toxicidade nos relacionamentos entre mãe e filhos. Um assunto delicado, porém muito real, e que muitas pessoas vivem esse relacionamento disfuncional, que traz sintomas e diversas consequências durante toda a vida do filho que passa por esse relacionamento. Então, por muitas vezes aqui, quando eu vou atender os meus clientes, trazem para mim o seguinte questionamento: Beth, gosto demais, amo demais a minha mãe, porém não suporto a presença, porém já não aguento mais tantas pressões, me sinto sufocado, e são várias e várias queixas que nós, enquanto consteladores, recebemos dessas toxicidades mesmo, desse relacionamento. É um assunto delicado, por quê? Porque existe o ideal e existe o real. O ideal é que, nesse relacionamento, nós sejamos protegidos, né, amados, porque foi a nossa primeira casa. Ali, no ventre da minha mãe, onde foi instalado um material genético colocado pelo meu pai, eu fui gerado, eu fui conduzido para ser criado, né, protegido. Dentro do ventre da minha mãe eu fui formado. Todos os tecidos, órgãos, células, corpo, mente, tudo foi ali. Foi transmitido através do corpo dela, das emoções dela. Então existe uma simbiose muito grande. Existe, inclusive, né, um cordão umbilical que liga a minha respiração com a respiração da minha mãe. Ou seja, existe uma ligação muito forte entre eu e minha mãe. Então, por isso que o maior emaranhado que nós percebemos na constelação familiar advém da mamãe. E é aí que mora o maior problema, né? Onde existe o maior amor, existe a maior dor. Porque aonde existe esse maior emaranhado, onde existe esse maior embrulho, né, digamos assim, é onde nós mais apontamos os dedos, julgando que deveria ter sido assim, que não poderia ter sido feito assim. E por vezes, quando nós julgamos alguém que é maior que nós infringimos a lei da hierarquia. E aqui, dentro das constelações familiares, nós temos a lei da hierarquia, que é que quem veio antes é maior, ou seja, tem precedência. Então, nós temos que respeitar essa ordem. Então, todas as vezes que eu, filho, julgo a minha mãe que veio antes de mim, eu, querendo ou não, estou infringindo essa lei. Eu acreditando ou não, eu estou, além de infringindo essa lei, eu estou emaranhando no destino dessa mãe. Então, julguei, colei naquele destino. E eu pago multa, digamos assim, né? Daquilo que eu odeio, daquilo que eu abomino na minha mãe, eu vou ali e me encaixo daquilo que eu não gosto, naquilo que tudo que eu repilo de mim, sabe? Tudo que eu tiro de mim, tudo que eu excluo de mim, eu atraio para mim. Por quê? A própria lei diz isso, né? Tudo que nós excluímos, nós atraímos. Para mostrar para nós que somos pequenos, devemos ficar no nosso lugar, de filho, de pequeno. E aí você do outro lado me pergunta assim: tá bom, Beth, ok, eu entendi que eu sou menor, que eu sou filho, mas a minha mãe me machuca. A minha mãe me faz atrocidades comigo, o que eu devo fazer? Meu querido, primeiro passo, que eu sempre digo aqui para os meus clientes: se você tem como hoje, se você é adulto, você pode fazer, em primeiro lugar, um movimento de gratidão pela sua mãe. Então, olhar para essa mãe, né, fazendo um movimento de ressignificação, agradecendo a tudo que essa mãe te trouxe. E aí você, no seu olhar de criança ferida, que muitos trazem aqui para mim, diz assim: mas ela não fez nada por mim, eu não consigo ser grata à minha mãe. E aí eu te digo: a sua mãe te deu um presente que ninguém nesse mundo seria capaz de te dar, a não ser ela.
ela é a mãe certa para você. Se não fosse a minha mãe, poderia ser qualquer outra. Eu não seria a Elizabeth que sou. Então, a sua mãe, ela é a mãe certa. Ela que veio como portal para você chegar aqui na Terra. Então, a vida é o maior sucesso que nós podemos ter. Isso é tudo e só isso já basta. Então, agradeça a vida que você recebeu. Primeiro ponto. Segundo ponto, você está vivo, você é adulto hoje, inclusive para questionar. Então deu certo. Apesar das dores, apesar de tudo que te aconteceu, a vida apresenta-se aí para você e você está aqui. Então, no mínimo, a sua mãe cuidou de você. No mínimo, a sua mãe te alimentou. Porque um bebê, um recém-nascido e uma criança até uma certa idade, se ela não recebe certos cuidados, ela vai simplesmente morrer. Porque ela não consegue se autocriar. Então, muitas vezes, nós temos que ser gratos, inclusive, por isso, né? Por tudo isso. Inclusive, não, por tudo isso. Pela criação que nós recebemos. E aí vem pessoas e dizem assim para mim, mas a minha mãe não me criou, minha mãe me abandonou. Então, olhe para essa mãe que teve uma imensidão no coração e carrega com toda certeza, até hoje, a culpa, né, de ter te abandonado, de ter deixado você, utilizando a palavra dessa criança ferida, né, abandonado, mas ter deixado você para ser criado por uma outra família, já que ela naquele momento não pôde te criar. Então olhe para essa mãe com gratidão no seu coração e com um sinal de honra e diz, mãe, muito obrigada por você ter sido tão grande dentro de você e ter permitido que outra família fizesse esse papel que no momento você não deu conta. Olhar para os nossos pais como, e principalmente nesse caso para nossa mãe, com um olhar de compaixão. E perceber que essa mulher, que é uma mulher comum, que ela depois que se torna mãe, ela não recebe o timbre, nem o selo de santa, ela é uma mulher comum, que encontrou um homem comum e fez você, assim como eu e todos os outros, né? Que essa mulher, ela traz dores lá do sistema familiar dela, e é por isso que ela fere. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu recebo. Então, olhar para essa mulher, recebendo dela aquilo que ela tem para entregar. Beth, mas foi muito ruim o que ela me entregou quando criança. Então, olhe para ela hoje, nessa visão de adulto que você tem, agradeça o que você recebeu e diz para ela, o que a senhora me entregou foi o suficiente. E o que eu não recebi na minha visão de criança ferida, de dolorida, eu hoje, adulto, consigo me proporcionar. Coloca a mão no seu coração e faça um movimento. Mãe, eu libero você, inclusive das minhas expectativas infantis. Porque isso aí, essa dor que você carrega, são expectativas de uma criança ferida. Hoje você é adulto, não precisa mais do colo da sua mãe. Hoje você é adulto, já não precisa mais da sua mãe sentar e brincar com você. Hoje você consegue, inclusive, sair de dentro da casa da mamãe. Porque o adulto precisa pagar o preço para viver. Então, a maioria das vezes, quando chega um cliente reclamando, né, que não quer continuar com esse relacionamento, com a mãe tóxica e tudo, você vai perguntar, ele vive junto com a mãe, na mesma casa. Ou ele mora com a mãe, ou a mãe mora com ele. E aí eu pergunto para o cliente assim, por que você não sai de casa? Ah, porque ela depende de mim, porque eu dependo dela e tudo. E aí fica aquele emaranhado, né? Aquele rolo que não sabe onde começa, onde termina. Então, o primeiro sinal que eu peço para você, né? Olhar para sua mãe como uma mulher comum. Agradecer essa mulher pela vida que ela te trouxe. Olhar para ela com compaixão, sabendo que ela trouxe muitas dores, inclusive do sistema familiar dela. E por fim, fazer da sua vida hoje, como adulto, uma vida de alternâncias. De possibilitar que o seu adulto hoje faça aquilo que você não recebeu lá atrás. Deixar que a sua mãe viva a vida dela. E você pode se afastar, inclusive fisicamente, dessa mãe. Né?
Ai, mas eu me sinto culpado. Como que eu vou deixar minha mãe hoje sozinho? Muitos clientes me dizem isso, né? Como que eu vou deixar minha mãe sozinho nessa situação? Hoje ela se encontra doente e eu me pego sozinho aqui para cuidar dela e tudo. Bom, então, se você hoje é um filho que vive essa situação, eu recomendo você olhar para essa dor com maior profundidade. Eu recomendo você fazer uma constelação familiar. Eu recomendo você se autoconhecer e entender o porquê que você está tão emaranhado nesses sentimentos que não consegue ver uma luz no fim do túnel. Porque cada caso é um caso. Aqui, nesse movimento de constelação, eu não posso chegar e te entregar uma fórmula e dizer, é assim. Porque cada sistema familiar traz em seu bojo uma história, traz em seu contexto um pano de fundo. Então, qual que é o seu pano de fundo aí da sua família? Mas eu digo para você, ser grato a essa mulher pela vida que ela trouxe a você. Sair do julgamento para que você não emaranhe na história dela, para que você não viva as mesmas dores que a sua mãe viveu. Olhar com compaixão para as dores dessa mulher e, se possível, afastar-se fisicamente dessa mãe, liberando ela e você de tantas dores emocionais. Olha, se você ficar com dúvidas, se você quiser conversar mais sobre o assunto, e é um assunto que rende, muito tempo para a gente conversar. Nós podemos conversar melhor. Vai seguindo aqui o canal, entra lá no meu Instagram, eu tenho vídeos também no TikTok, e eu espero você para a gente conversar um pouco mais sobre esses assuntos, tá? E dizer para você que a sua cura é a minha também. E eu estou aqui para você e seu sistema familiar. Um grande abraço.